como Edequias. O seu mandato chegou, Senhor, o tempo do seu mandato, Pai. Senhor, é tempo, meu Senhor. É tempo. Agora é tempo. Tempo de muita oração. Tempo de muitos clamores por salvação. O Senhor nos dará as rádios, TV, mídia. E esse fogo de salvação vai para todos os quatro cantos desse país. O Senhor me prometeu há anos. O Senhor me levou em espírito para ver os grandes evangelistas do passado. E o Senhor falava assim: sempre dou a alguém a graça de falar nas televisão, nas mídias de comunicação, para entrar dentro dos lares para salvar. E o Senhor falou assim: estou te dando isso. Nós vamos entrar nas TVs, os canais, nós vamos entrar nas rádios, nós vamos entrar em todas as mídias de comunicação desse Brasil e vamos proclamar o reino de Deus, vamos proclamar salvação, vamos proclamar libertação, vamos proclamar tempo de milagres, vamos proclamar avivamento, vamos proclamar santidade. Vamos proclamar, igreja! O Senhor levantou esse ministério para isso. Para a restauração da última hora. Celebasse telecátria sabaia. Fala, chegou a minha hora. Fala, chegou a minha hora. Massuri neremaca. Já pensou a tristeza de você chegar no céu e você não ter nenhuma pedrinha na sua coroa? Já pensou você passar anos orando e nunca ter uma ação? Oramos para Deus ter misericórdia dos perdidos, oramos para Deus ter compaixão dos perdidos, mas o céu está orando para vocês. Vá lá e demonstre isso, o que eu já fiz em vocês. Fala, é tempo de demonstração. Isso aí. É o que Paulo pregava, demonstração. Fala, o meu tempo é chegado. Que levasse da lamantas. O Senhor vai nos derramar um batismo. Eu tenho um tema para a nossa última conferência do ano aqui. Posso falar o tema? Posso me falar o tema? O envio. Eu quero só ouvir o que Deus vai fazer aqui nesses dias no final do ano. O Senhor já falou para mim assim: tu me aguarde, o que eu vou fazer até dezembro na tua vida nesse ministério. Nós precisamos provocar os céus, irmãos. Precisamos provocar os céus. Ou você vai ficar refém nessa vida até quando? Trabalhar só para o seu ventre. Você não cansa, não? A gente fica na mesma rotina sempre e nada muda. Porque nós não queremos trabalhar, não queremos fazer que as coisas mudem. Entra a rotina, sai a rotina e não fazemos nada novo. Mas eu vou ajudar Deus a quebrar a sua rotina. Eu vou ajudar o seu a quebrar a sua rotina aqui dentro. Nós vamos entrar no fluxo do reino dos céus. Sabe o que é interessante? Que eu não faço nada programado. Porque quem vive no Espírito não tem como ter nada programado. Eu nunca sei o que Deus vai fazer no mês seguinte. Eu nunca sei o que Deus vai fazer hoje. Eu estava lá em casa escrevendo um livro. Eu parei e vim para cá. Eu não ia vir aqui. O Senhor falou, vai para lá. Eu nem sabia o porquê eu estava vindo para cá. Mas quem é guiado pelo Espírito, vive as coisas do Espírito. Fala, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Pelo Espírito.
Um ministério, ele não pode viver de suas agendas. Ele tem que viver da agenda do céu. Um verdadeiro ministério, como é que eu vou fazer uma programação de ano que vem? Eu não sei como, vai dar tudo errado. Vai dar errado, não adianta. A não ser o que foi determinado. A gente nunca sabe o que vai ser cada ano. Sempre quando chega, Deus faz uma surpresa pra gente. Sempre Ele revela em cima da hora o tema do congresso e corre tudo em cima da hora. O que vai ser? O que vai ser? Calma, eu não sei ainda, Deus não falou ainda. Mas aí está o segredo das grandes manifestações que Deus tem derramado. Fala dependência. Fala agenda dos céus. Está me aguardando. Fala anjos, trabalho com agenda. Dizer um somzinho rapidinho aqui. Fala anjos, trabalho com agenda. E se eu não estiver na agenda de Deus, eu não tenho o favor de Deus. Isso é indiscutível. Você sente em nome de Jesus? Isso é indiscutível. Sabe o que é? Hoje eu vou falar para vocês, eu não tinha nem... É isso que faz orar em línguas. Eu cheguei essa madrugada aqui, 2 horas da manhã aqui na igreja. Fiquei até de manhã aqui, não foi? Foi umas 5 e pouquinho, deu uma cochilada, uma descansada. Levantei, fui para casa, tomar um café. E fiquei no meu dia escrevendo, lutando. Cada dia só luta, né? Amém, amém? Mas o segredo é para você. Se você não entender que o mínimo você tem que fazer cada dia, o mínimo de esforço para romper, para aprimorar os seus dons, a sua vida com Deus, você nunca vai viver o melhor de Deus na sua vida. Eu tive uma conduta na minha vida seguinte. Tem dias que para orar, parece que o inferno está sobre a gente, é verdade ou não é? Você se acorda arrastando, é verdade ou não é? É verdade. Às vezes você acorda com o jugo da carne, que está com mal de saúde. Desliga esse ventilador para mim aqui. Está mal de saúde, está cansado, está abatido. Dormiu até uma noite ruim e acordou um dia mal. É verdade, né? Fala, mas eu tenho que aprender uma lição. Se você não tiver uma conduta na sua consciência, que faz parte da vida, os dias maus, você sempre será limitado e refém a qualquer circunstância que tenta te bloquear e impedir você de crescer. Paulo diz, para nós nos revestirmos das armaduras para enfrentar os dias maus. Tem dias que são dias maus. Mas dias maus são feitos para quê? Fala, para quê? Para aprimorar a minha fé para os dias gloriosos. Se você não sabe lidar com dias maus, você não tem maturidade para lidar com o melhor de Deus, os melhores dias. Você vai perder a bênção. Quando vem os melhores dias de Deus sobre mim, aquelas dimensões de glória, movimentação violenta de anjos, meses intensos, meu filho, eu tenho que me mover muito rápido, porque é muito bom, é maravilhoso, é glorioso. Mas se eu me distrair e achar que estou sendo muito bem abençoado, que estou sendo agraciado porque eu sou bom em alguma coisa, eu perco o favor de Deus. Fala, os dias maus são para me aperfeiçoar. Você pode ter certeza, Romanos capítulo 8, versículo 28. Fala, Deus age através de todas as coisas. Ele contribui para o meu bem. Não importa a circunstância. Ele está contribuindo para o meu bem. José falou para os seus irmãos, o mal que vocês me tentaram fazer, Deus transformou em bênção. Em bem. O que vocês intentaram de mal, Deus ele reverteu. Como é que você pode reverter todas as situações malignas, ruins da vida ao seu favor? Fala, como? Há um só segredo para isso. Vivendo a vontade de Deus. Se você sai da vontade de Deus, os dias maus destroem você. Agora, quando você persiste em continuar na vontade de Deus, os dias maus serão revertidos para você em bênçãos.
Todos os meus piores dilemas da minha vida, meus piores dias. Vou falar para você, vou repetir. Tudo que foi maligno, excessivamente destrutivo que vem contra mim. Meus piores dilemas da vida, as piores traições que eu sofri na minha vida. As minhas piores perdas que eu passei na minha vida. Só contribuíram para o meu crescimento. Fala, por quê? Porque eu não desisti da vontade de Deus. A inconstância faz que você desista facilmente de Deus. Um dia que você desiste de Deus te prejudica. Um dia. Um dia como fosse 1000 anos para Deus. E 1000 anos como fosse um dia. Não trate um dia como meramente 24 horas, tá? Mas trate um dia como um ciclo de bênçãos e oportunidades que Deus pode fazer na sua vida. E um dia, aquilo que não fez um ano na tua vida. Aleluia. Um dia de favor que Deus fez na minha vida, Ele mudou a minha vida em 14 anos de espera. Em um dia. Havia momentos que num dia, Deus me respondia orações de mais de 3 anos. E se eu não estivesse na posição certa, será que eu receberia o favor daquele dia? Será que você não está perdendo o favor de Deus porque você está saindo da sua posição durante o seu dia? Tem anjos querendo te visitar, mas você não está na posição de oração, você sai da presença dEle. Esse é o problema de muitos de vocês. Você se esquece muito rápido da vontade de Deus. Número 1, a vontade de Deus sempre será perfeita, por máximo que ela seja contraditória. E por causa da vontade de Deus você vai sofrer dores, sofrerá perseguições, sofrerá guerras, mas não se preocupa. Tudo isso é para você crescer. Por causa da vontade de Deus, Davi foi perseguido. Por causa da vontade de Deus, José foi levado para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos. Por causa da vontade de Deus, Moisés teve que ficar 40 anos no deserto. Por causa da vontade de Deus, Jesus foi crucificado por mim e por você. E por causa da vontade de Deus, você passará sofrimentos que vão te aperfeiçoar para o seu chamado. Então, por causa da vontade de Deus, você tem que entender que tem dias que serão maus. Mas lembre-se disso. Quem está no Senhor, Ele diz, eu não te desampararei, Hebreus 13, e não te deixarei. Você não pode sair da vontade de Deus. O que é viver a vontade de Deus se não está na sua presença? Você só sabe que é a vontade de Deus quando você está na presença de Deus. Você nunca entenderá o que é a vontade de Deus para a sua vida se você não se render à presença de Deus na sua vida. Como é que eu vou dizer que eu sei o que é a vontade de Deus para a minha vida se eu não estou na presença dEle, se eu não ouço? Se eu não convivo com Ele, se eu não ando com Ele? O Senhor está te convidando a você viver a vontade dEle para a sua vida. Fala, quando eu vivo a vontade de Deus para a minha vida, todos os recursos, tudo o que eu preciso para o meu presente e o meu futuro, já está garantido. Basta você não sair da vontade de Deus. É isso que o diabo ele quer, que você questione a vontade de Deus. Quando ele levanta contra você a opressão, ele quer que você questione. Ele quer que você saia da sua posição de fé e de confiança. Tudo que o diabo mais quer é que o ser humano faça a sua própria vontade. Basta você fazer o que você quer, que você já está no domínio dele. Não, você não vai ver o diabo falando, essa é a minha vontade, não. Não vai ver isso. A vontade do diabo é igualzinha à vontade do ser humano, da carne. Resolve o problema do seu jeito? Por que você vai ficar passando isso? Por quê? Você não merece isso. Procura outra vida, procura outra pessoa. Procura outro lugar. Isso aí. Faz a sua vontade. Você vai dar uma voltinha e vai ter que voltar para o mesmo lugar de início. Uma coisa eu sei da minha vida.
os anos que eu aprendi a andar de joelhos na presença de Deus. Eu ando mais de joelho do que tentando correr atrás das coisas por mim mesmo. Eu aprendi a esperar que as coisas chegassem até mim. Porque o Senhor falou, as bênçãos te seguirão. Elas vão vir até você. Agora, quando você dá ouvido ao seu inimigo da alma, e a precipitação ela vem, o diabo faz você querer pegar bênçãos antecipadas com as suas próprias mãos. Aí você entra no vento. Casamento antecipado que Deus não ordenou. Carro que Deus não mandou você comprar. Negócio que Deus não mandou você fazer. Pessoas que Deus não mandou você colocar na sua vida, mas você quis fazer a sua vontade, você vai ter que pegar com uma mão e devolver com outra mão. Esse é o problema de vocês. Antecipação. O diabo ele gosta disso. Ele sabe que tem um anjo te esperando aqui. Espera aí, eu vou me disfarçar de anjo. Eu sei a bênção que Deus tem para ela. Está dentro dela já o desígnio. Eu sei o que Deus tem para ela. O diabo sabe. Ele vê. Ele vê. E te prova na Bíblia. Ele é um grande observador. Ele observa o que os anjos estão fazendo. Para tentar interferir. Para tentar impedir o plano de Deus na sua vida. Ou para tentar te confundir na terra. Uma das maiores armas que o diabo ele usa contra o crente é a antecipação e confusão. Te embaraçar você. Então você tem que tomar muito cuidado. Que Paulo diz no livro de 1 Coríntios capítulo 11, não é de admirar que Satanás se transfigure em anjo de luz. Para enganar os escolhidos, para tentar te enganar. Então, qual a sua conduta? Eu vou te ensinar, se você pegar o princípio disso e aplicar na sua vida, e se você levar a sério o que eu vou te ensinar aqui essa noite, esse estilo simples e eficaz de oração, você pode ter certeza que eu vou te ensinar aqui agora. Você sempre andará um passo à frente do inimigo da sua alma. Não existe e não existirá no mundo espiritual um dom capaz de colocar você no centro da perfeita vontade de Deus, chamado dom de línguas, oração em línguas, o falar em línguas. Eu ontem subitamente comecei a escrever algo sobre isso. Eu estava vindo de BH e perguntei, Senhor, qual o próximo livro que eu vou escrever? É quando eu cheguei, o evangelista Kaique me entregou uma visão que teve que eu escrevi um livro grosso sobre oração em línguas. Quando eu entrei para escrever, de nessa madrugada até agora, eu não parei de escrever. É tão violento, é tão intenso, é tão profundo, que o Senhor falou assim para mim. Erro de muitos apóstolos dessa nação é, depois que ganha visibilidade, riqueza, se esquecem dos verdadeiros fundamentos e valores pela qual transformou eles e querem ficar no estágio só da sabedoria adquirida, mas se esquece que o povo, para alcançar isso, é muito difícil. Que o povo vai ter que passar por todo o processo que eles passaram. Então, se eu não te ensinar o processo, se eu não expulsar o diabo da tua vida, se eu não te ensinar você a orar em língua, se eu não te falar para você benegar, se eu não entrar com você na verdade do evangelho, aí eu vou ficar aqui na plenitude, ficar todo mundo refém da unção, do manto, todo mundo achando que está todo mundo bem, todo mundo rico, todo mundo abençoado, e o povo não é mais transformado. Não adianta. O fundamento não pode ser alterado. E nem negligenciado. E se tem uma coisa que tem sido negligenciada, é o fundamento. Esse fundamento da oração em línguas, do ministério de libertação e do verdadeiro ministério apostólico. Então, eu quero convidar você a levar um pouco mais a sério a sua comunhão com o Espírito Santo. Eu escrevi hoje assim, a importância do dom de línguas. Eu comecei a descrever. Qual é a importância central desse dom? Ele tem muitos valores poderosos, muitos valores extraordinários. Eu não sei até onde o Espírito Santo vai me mover a falar com vocês, que eu não quero me delongar tanto.
Quero liberar vocês para sua casa, está chovendo, vocês moram longe. Mas eu preciso entregar uma semente de Deus na sua vida. Mas eu já ouvi sobre esse assunto. Não tem problema. Você ainda não está praticando como deveria praticar. Você vai ter que ouvir 100 vezes, 1000 vezes, até que tu aprenda a ouvir. Você às vezes tem que errar 10, 50 vezes, apanhar na mesma coisa, até que tu aprenda a obedecer. Você vai ouvir a mesma lição na vida 100, 200, 10 mil vezes, até que tu aprenda essa lição. Assim é o ser humano. Deus, se você pegar Números, Deuteronômios, Levítico, praticamente é uma repetição. Porque o homem necessita sempre estar ouvindo, ouvindo, reouvindo, até que ele aprenda a ouvir. Então, você às vezes vai errar 10, 100 vezes na mesma coisa, até que tu aprenda a não errar mais. Tu vai pecar, vai sofrer com aquele pecado, até tu aprender com o seu sofrimento que você não deve mais pecar. Então tem coisas que tu aprende com o sofrimento, tem coisas que tu aprende na repetição, tem coisas que tu aprende na prática, praticando, até que tu aprenda. Então se tem uma coisa que você vai ter que praticar é a oração. Se você não praticar a oração, principalmente oração no Espírito Santo, você não pode conhecer perfeitamente o plano que Deus tem para a sua vida. A vontade dele para a sua vida e o propósito que você foi chamado nessa terra. Escute e preste bastante atenção. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. 15 ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ok? Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Ponto final. Coloca para mim. Em meu nome expulsarão quê? Demônios. Em línguas novas falar? Então presta atenção. Eu estudei no termo original ali. Esse novo, línguas novas, está literalmente como uma língua que não foi experimentada. Algo que não é conhecido. Eu queria ter como projetar para vocês o significado ali agora no Strong, para vocês ali. Algo que não é conhecido. Então, não está falando de língua de outros idiomas. Eu vou falar um idioma que eu nunca falei na minha vida. Um idioma novo. Não está falando de idioma, é falando língua nova, não idioma novo. Língua nova. Literalmente, algo desconhecido. Então, preste atenção. Se o mestre colocou para vocês ali, primazia, expulsar demônios e falar em línguas, então significa que o evangelho, a introdução verdadeira no processo que leva à transformação das pessoas, é você ser livre dos demônios que assolaram a sua vida, a sua alma, que te mantinham refém nas trevas, e vocês aprender a falar a linguagem que ele deu do reino dos céus. Aprenda o que eu vou te ensinar. Através da linguagem, você consegue identificar a origem de uma pessoa. Se você fala português, você é um brasileiro. Correto? Se você fala inglês, estou falando falar o original, você tem a linhagem, você é americano. Agora, o sotaque ele vai identificar você aonde está a raiz da sua origem. Se você é carioca, se você é paulista, então, etc. Então, quer dizer que a língua, ela demonstra a minha origem, de onde eu sou. Então, quer dizer, se eu falo em línguas, quer dizer que eu não sou da origem humana, da terra. Então, quer dizer que a linguagem que eu estou falando no meu espírito demonstra a minha origem. Ela revela a minha identidade e a cultura que eu carrego. A cultura dos céus, ela é dada a você através da linguagem. Foi aprendendo a falar que você desenvolve cultura, mentalidade, raciocínio e inteligência. Amém, amém? Então, é aprendendo a falar em línguas que você vai desenvolver o seu espírito e as faculdades do seu espírito que estão em processo de evolução. Rapaz, senti um manto, uma glória, uma luz do entendimento sobre isso profundo, uma luz profundo. Cada linguagem do idioma, ele tem um poder, ele tem uma frequência.
Houve um estudo na ciência que a frequência da linguagem hebraica ela é 1000 vezes mais forte do que a linguagem dos alemães. Se você chega na Alemanha, chega na França, o francês, o alemão, é uma linguagem que tem uma entonação tão baixa, tão fria, que eles são frios. A maioria é mais pacato. É difícil você encontrar um muito alegre, um alemão muito alegre. Eles são muito fechados. É verdade, não é? Eles são mais... A fala um pouco mais rígida. Né? Gottsigredis. Gottsigredis. Então, você vê o quê? A linguagem deles modela o tipo de comportamento deles. A frequência da linguagem. Então, se você chega no povo judeu, por causa da frequência da linguagem, eles cantam, eles pulam, eles são um povo animado. O brasileiro, a frequência do português e do inglês é muito mais elevada do que os idiomas que você encontra na Europa. Então, isso modela eles, por causa da frequência. A língua estranha, ela tem uma frequência que ela vai modelar você. É impossível você orar 2 horas por língua, em línguas estranhas, e liberar o teu espírito, e você continuar com melancolia, com depressão. É impossível. Porque você está falando uma linguagem sobrenatural, primeiramente, que Deus está trabalhando em você. Segundo, a frequência da oração em línguas. Ela está trabalhando no ritmo, ela coloca uma ritmação dentro de você. Então, a gente fica... Você pode observar uma coisa que eu vou te ensinar agora, presta atenção. Olha a diferença quando um africano ora em línguas e quando uma pessoa em inglês ora em línguas. E pode observar quem é mais espiritual. É aquele que se libera mais. Então, um africano orando em línguas, você tem que observar, eles vibram numa frequência muito mais alta em línguas do que um americano, do que um brasileiro. Nós estamos aprendendo sobre isso. Escute o que eu estou te falando por revelação, entendimento, experiência de anos de oração em línguas. O Senhor me deu chaves extraordinárias sobre esse dom. E quando você começa a falar em línguas, o tom é muito importante. Quando eu estou orando sobre minha respiração, que é aquela oração silenciosa, eu não deixo de estar sendo transformado e receber de Deus, porém, numa frequência muito mais baixa. Agora, quando eu começo a falar em línguas, eu libero o tom da minha voz, na autoridade do meu espírito, pela autoridade do Espírito Santo. Essa frequência ela aumenta. Se vocês não sabem, os grandes operadores de milagres mundiais, como Randy Clark, Renard Buck, você vai falar uma coisa importante. Antes de subir no púlpito, para ministrar, ore veementemente, entre 1 a 2 horas, com muita força em línguas, depois tu sobe. Aí você vai ver o que vai acontecer. Toda vez que eu passo tempo orando em línguas e na comunhão com o Espírito Santo, quando eu pego o microfone, meu querido, a força da palavra, ela parece que ela penetra dentro das pessoas, a unção e a comunhão se tornam muito mais forte, porque meu espírito está preparado para cada momento que eu vou ministrar. E uma das coisas extraordinárias que você orar constantemente em língua, é que você está sempre preparado. Você vive num estado de alerta em espírito. E quanto mais você treina, quanto mais você pratica a oração de língua, o teu espírito, fala, o meu espírito, ele ganha força para trabalhar. Um dos sentidos da palavra no livro, coloca aí Judas 1:20 para a gente, que é bem rapidinho. E vós, amados, edificando a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Coloca aí para mim. Judas 1:20. Coloca o versículo 20 agora. Vai, moço. 1:20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando. Vamos lá. A palavra ali, edificando, edificai-vos, edificando, em grego, epokodomeu. Construir sobre.
Olha o sentido. Terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada. Acabou. O fundamento já foi colocado, mas quem dá continuidade à construção é você. Aleluia. Orando no Espírito Santo. Este é o sentido da palavra ali, edificai-vos. E eu estava escrevendo isso hoje. Dar continuidade à construção da estrutura sobre a qual o fundamento já foi dado, colocado. E Paulo, ele usa esse termo, né, no livro de 1 Coríntios capítulo 3, eu coloquei o fundamento como sábio arquiteto. Agora cada um vê como edifica. Você já recebeu a fé que é o seu fundamento. Qual é o seu fundamento? A sua santíssima? Acabou. Você já recebeu o fundamento pela fé. E quem é o seu fundamento? Jesus. Quem é a sua santíssima fé? Quem é a sua santíssima fé? O apóstolo Paulo? O apóstolo Robson? Quem é a sua santíssima fé? O Kaique? Quem é a sua santíssima fé? Jesus. Então, cada vez que eu estou orando no Espírito Santo, o Espírito Santo está edificando Jesus em mim. O problema é, por qual motivo que existe essa ausência de responsabilidade na mente de um crente que já ouviu isso há anos, sabe, mas parece que não entende. Ouve, mas não pratica. Qual é o seu problema diante de uma verdade dessa? Jesus prometeu, aqueles que crerem, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio e falarão novas línguas. E a minha pergunta é, por que você até hoje não teve fé para falar línguas? O Espírito Santo já foi dado para você. A língua já está dentro de você. Falta de interesse. Falta de ensino. Falta de constância nesse ensino nas igrejas. 10 anos de evangelho as pessoas têm. 20 anos. Irmãos, eu vou te falar por experiência própria do que eu vi. Fui criado na igreja Assembleia de Deus. Cresci na salinha das crianças, adolescente, fui para o jovem, crescendo dentro da igreja. O que eu observei? Os pastores que entravam, saíam, que estavam no ministério. Passava anos, saia ano. Nada de novo tinha na igreja. Você sabe o que era o novo para eles? Fala o quê? Festividade. Essa era a única coisa nova que eles viviam. Festividade, com um tema novo e a cor do uniforme diferente. Nada de novo acontecia naquela igreja. Nada. Passou passando, isso aconteceu? A mesma coisa de sempre. Aí eles lutam para colocar música, trompete, bom tecladista. Eles lutam para isso. Eles lutam para isso. Para organizar bem o ensino das crianças, a escola dominical. Mas passou um ano, saiu um ano. Eu conheci muitos deles afundados na fé. O próprio pastor presidente, que era mega igreja, grande, imensa, depressivo, vivendo depressão. A mulher teve que segurar o microfone depois. Não aguentou. Você está lutando contra o reino das trevas, meu querido. Acha que vai abrir uma igreja? Por mais religiosa seja uma igreja, abriu é afronta para o diabo. Estou lutando contra o reino das trevas com arma de chumbim. Com espada de plástico. Pelo amor de Deus, o Senhor te deu armaduras espirituais para lutar. E você pode ter certeza, meu querido, o que te reveste das armaduras é o espírito de oração. Quando você está orando, você está sendo revestido. E você agora tem que tomar uma decisão na tua vida. Eu vou buscar uma comunhão profunda. Eu já entendi e agora é hora de eu buscar nessa fé. Esta é a fé que eu estou pregando apostólica para você. Esta é a fé. Porque daqui a pouco, passando, andando aqui dentro, você fica acomodado.
Vira rotina, a igreja vira parte de uma rotina do seu dia a dia. Que você vem para o teatro, se sinta bem, gosta de ouvir um bom louvor, recebe a unção, vai para casa e fica essa rotina. Não, a igreja não é para ser uma rotina. A igreja não faz parte de uma rotina. A igreja não pode ser colocada como uma rotina de vida, mas ela é um lugar de transformação de vida. Cada vez que você entra nela, tem que ter uma transformação na tua mentalidade, na tua vida. Ela tem que mudar o seu amanhã, ela tem que direcionar o seu amanhã. Essa mensagem tem que provocar em você já um desejo de você sair daqui, até vergonha em você, tá? Você tem que ficar envergonhado por você estar orando no Espírito Santo. Ela tem que provocar mudança, tem que te constranger. Você tem que entrar num templo, numa igreja, sair constrangido, sair renovado, sair quebrantado, seja o que for, mas tu tem que sair melhor do que você entrou. Tem que sair mais transformado. Tem que sair mais decidido que amanhã você vai exercitar o teu espírito, vai exercitar a vontade de Deus na sua vida. E eu sei que eu estou na vontade de Deus quando eu estou permanecendo no exercício da oração. No exercício da comunhão. Então eu estou convicto que eu estou na vontade de Deus. Porque se eu estou indo a Ele, é sinal que Ele vai me guiar no que eu tenho que ser guiado na vontade dEle. Mas quando eu abandono o lugar de comunhão, quando eu deixo o lugar de comunhão, quando eu paro de lutar para estar com Ele, irmão, por mais difícil que seja o teu dia, por mais que tu passe um dia mal, se jogue e fala: Senhor, eu te amo. Estou cansado, estou fadigado, estou sem força para orar. Estou sem ânimo. Ele te entende. Ele te entende porque Ele foi um ser humano como você. Ele te entende que é cansaço, que é sentir fome, fraqueza. Tanto é que Ele se compadece da sua fraqueza. É o que Hebreus diz, nós temos um sumo sacerdote muito maior do que Arão, muito maior, que se compadece de nós e pode nos livrar dos nossos pecados. Que foi tentado como nós, mas não pecou, e pode nos socorrer na nossa tentação, pode nos socorrer nas nossas fraquezas. Então você ainda não entendeu o tamanho da importância do dom de orar em línguas. O tamanho do poder que é nisso. Quanto mais você exercitar a oração em línguas e se aprofundar nisso, você vai encontrar o caminho pleno da verdadeira e completa libertação e transformação. Mas você quer uma injeção para ter um transe espiritual e de repente vai no culto, quer que tudo mude na tua vida do dia para a noite? As pessoas estão buscando atalho no evangelho, você acha que só uma conferência vai mudar tudo? Não, a conferência é para te dar fé, é para marcar sua vida, é para trazer revestimento, direcionamento, para quebrar jugo, libertação. Ela faz muita coisa, mas ela não vai te transformar do dia para a noite, não. Eu não fui transformado do dia para a noite, não. Demorou muitos anos, praticando a vontade de Deus, a presença de Deus, eu cheguei onde eu cheguei. Tu não é médico do dia para a noite, não vira um advogado do dia para a noite. A não ser se você comprar o diploma, mas você vai ser genérico. Tem muita gente com o diploma comprado dentro da igreja e é genérico. Vai para a teologia, mas nunca conheceu a verdadeira teologia do céu, a revelação. Então, que sentido haveria? Que sentido haveria de viver de aparência dentro do evangelho? Se o evangelho veio para te transformar. Então, qual sentido seria eu, com a unção apostólica, manter você refém bebendo do meu cálice e não aprender a fazer você beber do teu próprio cálice? Se você não sabe, a unção verdadeira, a unção apostólica, é uma unção que não fica estagnada. Ela é uma unção violenta de confrontar orgulho, não adianta. Aonde tem um verdadeiro apóstolo, ele vai confrontar seu orgulho na terra. Vai. Ou unção sinistra que confronta o orgulho humano. Porque ele não cria raiz na dependência da inteligência humana, na estrutura humana, mas é na revelação, é no espírito. É realidade, ponto final. Vai lá, vai ver o que Paulo diz. Observa Paulo. Nos movimentando a buscar a transformação. Nos ensinando profundamente a revelação da transformação. Esse é o evangelho apostólico. É aquele que faz você deixar de ser só um mero ouvinte, telespectador, esquentador de banco, mas levanta você como um exército para transformar primeiro a tua casa, depois você para levar a transformação para o mundo. Amém, amém? Há um compromisso que você tem que aceitar.
É um compromisso que você tem que aceitar. Ou você vai se entregar ao Espírito Santo, ou você sempre vai oscilar, vai ficar em oscilações na vida. Uma vez que eu decidi me entregar a Ele, eu o busquei com todo o meu coração. Jeremias 29:13. Coloca para quem não conhece esse texto, eu sempre repito esse texto porque para mim é um dos favoritos meu. 29:13, olha lá. Buscar-me-ão e me encontrarão, me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo. E olha lá o resultado disso. É o Altíssimo falando com vocês, não é o Robson não, tá? Não é o pregador não. É o Altíssimo. O Altíssimo está falando com vocês na palavra dele. Você pode confiar no caráter de Deus? Agora, se você duvida do caráter dele, você não recebe, porque você duvidou. E aquele que duvida não alcança o que pede. Por isso que Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, busque com fé, não com dúvida. Não é como uma onda que sobe e desce, que se olha no espelho e depois esquece o que está buscando. Não, buscar de todo o coração é vencer a dúvida. Buscar de todo o coração não é sentimento, não é emoções, não. Não é quando você está bem, quando você está mal, não. É decisão. Quando você decidiu casar com a pessoa que está do seu lado, você decidiu suportar essa pessoa. Você decidiu ter uma aliança com essa pessoa, tempo bom ou mal, você não pode deixar de amar. E amor não é sentimento tão alto e baixo, não, negativo. Amor é uma fidelidade, é um compromisso que leva uma entrega de quem você é para a pessoa. E ponto final. Sentimento do amor é outra coisa. Ou a emoção do amor é outra coisa. Então, buscar Deus de todo o coração não significa que você vai estar bem, significa que mesmo que tu está mal, você tem compromisso. Buscar Deus de todo o coração significa selar um compromisso, um pacto, uma aliança. A palavra kainonia, que é a comunhão em grego, ela tem uns 7 significados, até mais. Comum acordo, aliança, relacionamento, comum natureza, pacto. Quando eu decidi me entregar ao Espírito Santo, bem jovem, não tinha pastorzinho para pegar na minha mão, não tinha evangelho apostólico, não tinha livro na minha mão, nada, tinha nada. Tinha só a Bíblia e joelho no chão e monte. Só. Eu não tinha recursos para me ajudar a crescer. Mas eu tive uma coisa, a entrega. Se tem entrega verdadeira, vai ter crescimento verdadeiro. E tu pode ter certeza de uma coisa que eu vou dizer para você, hein? Deus garante aquele que Ele chama. E se você não sair da posição, com o passo que for, Ele vem atrás de você. Ele te sustentará. E o resultado da sua fidelidade, olha lá, volta lá na tela. Versículo 14. E eu, olha lá. Eu me deixarei ser encontrado por assevera o Senhor. E vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa. Então, toda vez que você está encontrando a presença de Deus, Ele está se deixando ser encontrado por você em sonhos, visões, revelações, seja o que for, na palavra, na comunhão, na adoração, você está sendo o quê? Liberto. Olha lá, Ele fala para você, ó, te conduzirei de volta ao cativeiro. Tudo que é cativeiro, você vai sair. Tudo que você precisa de restauração na sua sorte, de bênção, você vai alcançar. Ponto final. Ponto final. Você tem que crer no que a palavra diz. E aprender a esperar na sua palavra. Esperei no Senhor com paciência. E Ele? Isso aí. Então, estar na presença, comunhão com a presença do Espírito Santo, orando em línguas, é saber descansar e esperar na fidelidade de Deus. Eu quero falar para você e vou afirmar de todo o meu coração para todas as pessoas que estão aqui dentro. A palavra que é para todos. Tem palavras que às vezes parece que Deus está falando com uma pessoa. Mas tem palavras que Deus está falando com o corpo inteiro. A graça está liberada para todos. A bondade e a fidelidade dessa palavra é para todos que estão aqui agora. Mas tem palavras que Deus fala especificamente com pessoas no culto. Tem exortações que Deus está falando com uma pessoa no culto. Repreendendo alguém na hora da palavra.
Tem exortações que é para toda igreja na hora da palavra. Esta palavra, a graça dela que está aqui essa noite, é para todos que estão aqui dentro, independente do teu estado de fidelidade ou não, de santidade ou não. Não, ele tá nada disso está sendo perguntado nessa pregação essa noite. Essa pregação, ela está falando com vocês assim, ela está se apontando, persevera nesse caminho que eu ensinei. Quando eu estava aqui orando em línguas aqui, eu ouvi o Senhor falando nitidamente, persevere no que eu ensinei. Persevere no que eu ensinei. Vocês têm que aprender a perseverar no fundamento, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu afirmo e volto a afirmar, se você investir na sua vida, isso aqui é investimento, o melhor investimento que tu faz na tua vida é aplicar diariamente horas em oração em línguas. No mínimo, se tranca no quarto 1h30, 2 horas, 1 hora. Conseguiu 1 hora? Glória a Deus que você conseguiu, mas fica 1 hora quieto no quarto. Pega a tua Bíblia e ore quieto. É um passo de cada vez. Apóstolo, esse dia eu consegui só 20 minutos. Mas, glória, 20 minutos tá ótimo. Mas você conseguiu. É a força do hábito que leva à perfeição. Que cria resistência para você suportar as dificuldades e também que gera o quê? Perseverança para você conseguir avançar. Aleluia. Então, irmãos, olha só. Tem dias que a gente ora bem. Que você, mergulhou, rapaz, a hora passou que eu nem vi. Agora tem dia que você ora mal, porque os dias são maus, às vezes você é peso, cansativo. Mas daqui a pouco você renova, mas tem dia que você tem que suportar um pouco mais o fardo. Parece que o fardo é mais pesado, não é verdade, não é? É verdade, é a vida. Tem dia que você acorda e sua taxa de vitamina não está boa no teu corpo, é físico. E para que essa mania de tudo jogar para conta do diabo, tá? O diabo nem entrou, você está acusando ele, falou que ele está te pedindo de orar. O diabo falou, não, é a carne dela, é a carne dele. Aí o diabo sai igual o Chaves, tudo é minha culpa. A gente tem essa mania feia de tudo ficar dando ênfase para o inimigo. Tu tropeçou porque tu não viu a pedra, é o diabo. Coisas naturais acontecem, porque você é um ser humano. Você derrubou o copo sem querer. Tu falou que é o diabo. Tudo é o diabo. E você não tem sua culpa também, não? Aleluia. É fácil a gente ficar transferindo culpa e não aceitar a responsabilidade, é verdade, não é? Aceite as suas responsabilidades. Pare de ficar se culpando e culpando os outros. Aceite responsabilidade. Eu conversei com um irmão que ele jogou futebol americano nos Estados Unidos. Nosso irmão Felipe. Ele falou uma coisa para mim que eu não esqueci. Isso aí eu nunca mais esqueci, ele falou para mim. Ele falou que no futebol americano, o americano tem uma conduta. Quando eles erravam na hora do jogo no time, falhava, não era permitido você pedir desculpa. Aí eu falei, mas por quê? Não. Eles tinham uma conduta assim, isso não se repetirá outra vez. Porque quem fica dando muita desculpa não muda. O problema é que você dá muita desculpa e você não assume responsabilidade, por isso que você não muda. O americano é assim, ó, isso não acontecerá outra vez, não irá acontecer outra vez. E não pede desculpa, se responsabilize, ponto final. Tu já viu, tem situação que dentro da tua casa a pessoa faz a mesma coisa sempre, vai pedir a mesma desculpa, isso enche o saco? Tem hora que estressa, que eu acho que você fica saturado. Pô, toda vez na vida vai ficar pedindo desculpa e não muda? É verdade ou não é? Então, ao invés de você ficar se lamentando pelos pecados que ele já te perdoou, fale, Senhor, isso não acontecerá outra vez. Lute pela transformação. Fala para o teu irmão, lute pela sua transformação. E pare de dar desculpa. Ele já te deu todos os recursos necessários para a sua transformação. Todos os recursos. Paulo diz, cada um de nós compareceremos diante do trono da graça para prestar contas diante do trono do Senhor. Compareceremos diante do tribunal do juízo final e prestaremos conta. 1 Coríntios 15.
vamos prestar conta individualmente. Então você presta conta por você. Eu presto conta aquilo que foi me dado para fazer por você. Não presto conta no seu lugar, pelo que você faz. Eu presto conta pelo aquilo que ele me mandou fazer. Agora, se eu fizer do meu jeito, eu vou prestar conta. Tudo nós prestaremos conta no mundo espiritual. A vida é feita de responsabilidade. E eu quero saber de vocês. Será que você quer uma transformação na vida? Ou vai ficar mentindo para si mesmo, dando desculpa à sua consciência e não vai mudar? Se você é casado e não está tendo mudança, você vai ferir, você vai cansar, você vai desgastar a sua vida. Desgasta. Desgasta. É tempo de mudança para os casais que estão aqui dentro. Tempo de mudança para a tua vida. Então, assuma a tua responsabilidade. Não adianta ficar buscando defeito, buscando quem está culpado. Temos que tomar uma atitude de mudança. Senão, vamos ficar refém do erro do passado, refém das nossas incapacidades, refém das coisas que não dão certo, refém do problema do outro, e a gente nunca vai mudar. Eu preciso mudar minha mentalidade, a minha forma de pensar e de agir. Para de ficar julgando. As pessoas erram, na tua casa vai ter erro, mas antes de julgar, pare. Avalie a situação. Julgue-se a si mesmo, em vez de você ficar procurando erro nos outros. E faça o que tem que ser feito para a mudança. Porque é muito fácil a gente só procurar um erro no outro. Procure melhorar em prol do outro. É melhor. É muito melhor. O Senhor vai te dar mais estratégia. O Espírito Santo, quando você começar a orar em línguas, ele vai te mudar. Se tem uma coisa que eu posso, com experiência, como testemunho vivo aqui, é quando eu oro no Espírito, eu mudo. Tem coisa por esse tempo agora, eu fiquei só em oração em línguas e eu vi toda a mudança chegar. Mudou tudo. Porque eu descansei na oração em línguas. Eu descansei na oração em línguas. A oração em línguas é o descanso. Tem vezes que a minha alma, meu corpo está cansado. Ou seja, minha força emocional, minha força mental está desgastada. Mas, engraçado, eu consigo orar perfeitamente em línguas e ficar quieto orando em línguas. Acontece com você? Não é ou não é? É verdade, não é? Sim ou não? Viu? Oração em línguas é descanso. Oração em línguas é descanso. Só que a gente está dando ênfase demais a algumas movimentações, porque nós queremos nos impressionar, a gente gosta de se impressionar. Então, vamos lá no culto profético, vamos manifestar o capeta, vamos ver se isso vai mudar a minha vida. Não. A gente gosta de se impressionar. A gente gosta. Gostamos de nos impressionar e gostamos de impressionar as pessoas. Por isso os cultos hoje têm tanta luz, tanto show, tanto barulho. E o povo está surdo para a voz de Deus. Isso é, irmão, isso é paganismo isso. Isso é apostasia. Olha, escute muito bem, vou refresar para vocês. Quando é retirado a ênfase do Espírito Santo e a dependência do Espírito Santo, a oração, línguas, jejum, santidade, a igreja está em apostasia. Jesus já não está mais andando com esse povo. Estão em apostasia. Remover o Espírito da primazia, a autoridade, o governo dele em primeiro lugar, a obediência à sua voz, e os homens estão ouvindo mais a voz dos homens, estão seguindo mais as suas agendas, seus trabalhos, do que o Espírito Santo. Isso que a apostasia faz. Ela remove você da dependência, de conhecer Deus, de estar em Deus. Para ficar dependente do quê? Das boas organizações, das liturgias e dos atrativos e dos entretenimentos dos homens. Para dizer que alguma coisa boa acontece com você. Isso é uma grande verdade, e verdade seja dita e ponto final. E qual é o meu trabalho? Eu vou lutar e vou continuar perseverando, porque eu vou ver pessoas transformadas nesse ministério. Já tenho visto e colhido muitos frutos. E Jesus falou, eu vos envio para dar muitos frutos. Muitos frutos. Eu tenho que dar fruto de transformação na minha vida e na vida de vocês aqui dentro. Então, se a palavra da regeneração ela faz efeito em mim, tem que fazer efeito em você, se você obedece. Agora, está disposto a praticar?
Ou vai ter alguma desculpa? Ah, desculpa, 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 desculpa. Desculpa, 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 Deus, desculpa, Maria, desculpa, 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 desculpa. Para. A gente quer mudar de um lugar para outro, fazer uma coisa para outra, mas você tem que parar. Eu parei anos, Deus me parou anos para ficar com Ele, orando, orando. Eu sou um ser humano como você. Eu tenho a mesma dificuldade no dia a dia como qualquer pessoa que está aqui. Mas eu sigo um caminho que eu decidi não voltar mais atrás. Eu decidi todos os dias acordar e dormir nesse caminho. Você tem que colocar uma nova meta na sua vida e um pouco mais de dedicação e entregar todo o seu coração. Você vai ver que o resultado vai dar Jesus na sua vida. Eu estou te entregando para você uma mensagem que vem do próprio Senhor para vocês. É o Espírito de Deus edificando vocês aqui dentro. É o Espírito do conselho falando com você. O Senhor está te aconselhando. Jesus disse muito claro que adianta você andar tão preocupado com a sua vida. Você não pode acrescentar 1 centímetro à tua altura e nem pode pegar seu cabelo e falar, fica branco, fica preto. Você não pode. Naturalmente as coisas acontecem. Ou seja, você cresce através de processos e naturalmente. O cabelo muda de cor, fica branco, naturalmente. Ele está falando assim, aprenda a seguir um fluxo de obediência e dependência que naturalmente as coisas acontecem na sua vida. Naturalmente. Então não tenta forçar que as coisas aconteçam dentro do teu tempo. Então não queira crescer antes do tempo, não queira mudar antes do tempo. É isso que Jesus está falando. E a interpretação desceu aqui, fresquinho. Existe na sua natureza, o seu espírito, 3 faculdades. Hoje eu escrevi sobre algumas delas, mas eu não entrei profundo nelas. Eu só abri um ensino dentro desse novo livro, que se vocês vão ler, esse livro será transformador na sua vida. E agradeço o Kaique por me entregar a revelação, que eu vou mandar para vocês o livro. Ó, intuição, discernimento e comunhão. Porque essas 3 faculdades do espírito, da natureza do espírito, praticamente todos os livros que falam de alguma coisa de vida no espírito ou de unção, falam sobre isso. Porque as 3 faculdades que qualquer pessoa, até qualquer bebezinho nascido de novo, tem consciência disso. Consegue ter consciência de Deus, da comunhão de Deus no coração, do discernimento que vem dentro dela e da intuição, que as coisas começam a falar. As intuições espirituais começam a vir, elas começam a aprender sobre o que Deus é através da intuição. Então, qualquer bebezinho tem essas 3 faculdades abertas no espírito. Amém? Só que eu quero te falar uma coisa que só vai abrir na sua vida se você praticar a oração em línguas e dedicar tempo em jejuns, oração e com a revelação da palavra. Eu, depois de tempo mergulhado no espírito, né, orando em línguas e tal, eu passei por uma evolução do meu espírito. Antigamente, eu olhava, eu me via no mundo espiritual. Eu conseguia me ver, o meu estado, como é que eu estava, a minha estatura. Hoje eu me vejo no mundo espiritual, eu sou diferente. Ok? Eu evoluí. A própria evolução humana que você está vendo aqui, ela reflete também no meu mundo espiritual. Se eu não tivesse evoluído no mundo espiritual, eu teria talvez a mesma aparência de 10 anos atrás. Eu não mudaria minha aparência. Ela não muda. E eu quero dizer para você que toda evolução espiritual no teu espírito, ela muda o seu rosto. Você tinha rosto de um bebê, você tem um rosto de seriedade, muda. Você tinha rosto de pessoa perversa, agora você tem rosto de pessoa bondosa. O teu rosto muda. Tá? A aparência humana muda. Se você olhar hoje no espelho, talvez você mudou muitas coisas na sua feição. Muda mesmo. Você vai amadurecendo e Deus quer dar o brilho no seu rosto. Ele quer dar uma aparência a você. Amém? Então vamos lá. Escute muito bem isso aqui que eu vou ensinar para você. Se você praticar profundamente a oração em línguas, vai se abrir as faculdades do seu espírito, que só para quem é maduro tem acesso a ela. Não abre para qualquer pessoa. Abre um nível de relacionamento com Deus profundo do seu espírito
com os 7 Espíritos de Deus. Sobre Jesus repousava os 7 Espíritos de Deus. Fala assim, ele está lá no livro de Isaías, capítulo 11, né? E sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, o Espírito de santidade, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e o Espírito de poder. O seu espírito, alguns de vocês já têm um espírito de poder aberto, então você vibra no poder rápido. Não é porque é a unção que você tem, não, é porque a faculdade de poder, porque teu espírito, ele carrega poder e agora ele sabe operar no poder. Aleluia. Então você tem um espírito de poder, um espírito poderoso, porque a faculdade do poder é aberta no teu espírito. Então você aprende a ministrar o poder de Deus através do teu espírito. Agora, se você não sabe administrar essa faculdade, não foi aberta em você, você não sabe administrar a unção. Você não sabe se carregar do poder. Você não entende o que é a dinâmica do espírito de poder, porque a faculdade do poder em você, ela é obstruída ainda, é fechada, por causa da iniquidade e a falta de transformação e edificação na vida no espírito. Escute o que eu vou ensinar para você aqui. A minha faculdade de inteligência do meu espírito, ela é aberta. Então, eu não preciso me programar. Existe uma fonte, eu começo a falar e a inteligência do espírito vem. E Paulo diz, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, quem é espiritual, ele compara coisas espirituais com espirituais. Ele sabe comparar coisas espirituais com espirituais. Ele sabe administrar a inteligência espiritual. Há uma faculdade no meu espírito chamado inteligência. E há no Espírito de Deus também uma fonte chamada espírito de inteligência. Então tem momento que eu peço a Deus, Senhor, me derrama o espírito de inteligência. Irmãos, eu fico ultra inteligente. Fico assim veloz. Ó. Então tudo para mim é muito rápido. Faço rápido, opero rápido, porque a inteligência ela acelera os processos. Então escute muito bem que eu vou te ensinar aqui na tua vida aqui, ó. Aprende, anota, escreve, não perca isso aqui. Volta à sua casa e pega essa mensagem e ouça de novo. Até ela entrar em você. Lembra que eu falei? Você vai ouvir 100 vezes até o desejo despertar. Tu vai ouvir 1000 vezes até você aprender. O processo de repetição gera uma perfeição. O processo de repetir oração em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, todo dia, gera perfeição. Tudo aquilo que você é mais dedicado e pratica mais, é onde você mais tem habilidade, é onde você é bom. Se você for um jogador de basquete, praticou muita cesta, você é muito bom no que tu faz. Então, se você praticar a oração, você vai ser perfeito. Você vai ser pleno. Você vai ser transformada. Você vai ser transformado. Você vai mudar, você vai estar cheio. Seu espírito de inteligência, você fala com inteligência, com sabedoria. É diferente. Então, existe uma faculdade do meu espírito chamada sabedoria. E existe o espírito de sabedoria que ele enche e libera dentro do meu espírito essa faculdade. Então, eu não preciso forçar e chamar o espírito de sabedoria, vem em mim para eu poder operar nela. Não, eu já falo por sabedoria. Ela faz parte de quem eu sou. Eu tenho uma fonte dentro de mim. Então tu vai conversar comigo, o dia inteiro tu vai conversar comigo, tu vai ver sabedoria e discernimento e inteligência. Tu não vai ver bobeira, tu não vai ver chocarrice, tu não vai ver piada. Agora, se você não tirar as piadas, olha, é legal. Se você não tirar a piada, se você não tirar a chocarrice, se você não precisa ser uma pessoa mais séria com você, com a tua vida, é isso que bloqueia as fontes, que trava o teu espírito. É o pecado, é a iniquidade. Chocarrice, conversas tolas, perda de tempo de conversa que não tem nada a ver na vida. Tu fica à mercê da carne. E quanto mais carne, mais morte. Quanto mais espírito, mais vida. Então, por que você vai perder tempo com filme, com coisa que não tem nada a ver mais com a sua vida? Você fala assim, apóstolo, vamos lá no cinema ver um filme de Deus lá. Eu não vou, eu não consigo. Pode ser bom para algumas pessoas, mas para mim já não é mais. Eu já passei dessa fase da vida. O que me edifica é a palavra. Eu prefiro passar 1 hora na presença de Deus orando do que qualquer coisa, qualquer outro tipo de distração na minha mente. Porque pode ser gospel, é distração, é entretenimento.
Pô, falou muito comigo. Nossa, aquele filme impactou, saí transformada. Ai, meu Deus, então demite o pastor da igreja e coloca uma tela de cinema aqui, então, pô, vou ser transformado. Vou assistir agora o filme aqui, como é que é o filme agora que tá na moda aí? Como é que é? A Forja? Ou você tá... Eu me demito e coloco a Forja aqui por ver. Hipocrisia dessa carne sem vergonha que você tem. Sabe por quê? É porque o filme tem... E você vai aprender com a vida. Aí fica cheio de emoção. Semana que vem se esquece de tudo, não é nem mais dentro do filme. E foi o que tem... Ó, Deus falando com você, ó. E eu senti mesmo, tá? É verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja.